João, capítulo 17, verso 24. Então, que você abra a Bíblia aí, um abraço para o pessoal das minhas redes sociais, um beijo nos irmãos da Igreja Presbiteriana da Barra que estão me acompanhando nessa exposição bíblica pelo canal de YouTube da IP Barra. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pai Santo, é com perdão dos nossos pecados que nós nos aproximamos do teu trono da graça com ousadia, porque não o faríamos se não fosse pela graça que rasgou o véu. Com ousadia, porque temos consciência das nossas iniquidades. Mas porque a tua misericórdia é maior do que as nossas transgressões, nós ousamos nos dirigir a ti. E pedir ao Senhor nosso Deus que os versos de hoje contem com a iluminação do Espírito Santo, a fim de que possamos entendê-los. Entendê-los não apenas com a mente, mas sobretudo com o coração. De modo que a teologia mude nossa vida, nos faça amar mais o Senhor, nosso Deus, e viver para o teu louvor. Queremos te dizer que nos encontramos aqui na expectativa de um milagre. Esperamos provar do poder expulsivo de um novo amor. Do amor que vem e expulsa aquelas paixões que militam contra a nossa comunhão contigo. E que quando satisfeitas por nós, entristecem o Espírito Santo. Pedimos a ti nessa manhã que o Senhor não nos prive das consolações do Espírito. E que o Senhor não permita que tomemos caminhos que afastem o Espírito Santo de nós. Como diz o velho hino, sem a tua graça a igreja murcha. Visita-nos, Senhor. Tu sabes que estamos vivendo um momento excepcional. Jamais poderíamos pensar que um dia enfrentaríamos uma tribulação dessa natureza. Ignorávamos o perigo. E agora, Senhor, nesse deserto, carecemos do teu maná. Tu sabes que serei ouvido nessa manhã por pessoas que estão cansadas, que estão fartas, Senhor, de tudo que envolve essa pandemia, os parentes que sofrem, o baque financeiro, o distanciamento social, as irritantes normas sanitárias, tão importantes para a preservação das nossas vidas, mas que nem por isso, Senhor, deixam de se constituir um peso para a nossa existência. Abra o nosso entendimento, Senhor.
que possamos ser introduzidos à tua presença através da pregação da palavra. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, última exposição sobre oração sacerdotal de Cristo. Verso 24 de João, capítulo 17, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Na minha Bíblia, eu sublinhei 2 vezes a palavra Pai. Porque sempre que nós nos deparamos com essa palavra nos evangelhos, devemos nos lembrar que ela nos remete para uma espécie de universo totalmente diferente da espécie de mundo concebido pelos que não conhecem a esperança do Evangelho. Quando lemos na Bíblia a palavra Pai, nós nos deparamos com o fato de que a realidade última é pessoal. Quem está por trás da vida é um ser doce, amoroso, e que para se revelar a nós, apelou para esse sentimento que a nossa espécie conhece muito bem. O que um pai e uma mãe, o que um progenitor sente por um filho. Assim que ele é, assim que ele gosta de ser visto. Pai. Uma palavra que nos remete para a teologia de Cristo. Não canso de dizer que Cristo não veio ao mundo para revelar Deus. Ele veio ao mundo para revelar o Pai. Para Cristo, a palavra Deus não resolve os problemas da humanidade. Só uma palavra se encaixa, especialmente nesse cenário de pandemia. E essa palavra é a palavra Pai. Porque quando pensamos nesse Deus, nós não estamos apenas pensando em termos de soberania, onisciência, onipresença, onipotência. Não estamos pensando apenas em termos de eternidade, imutabilidade, infinidade, independência. Nós estamos também pensando em termos de doçura, de longanimidade, de paciência, de bondade, de graça. Pai, então aqui está o Senhor Jesus se dirigindo a Deus. Portanto, nós estamos aqui diante do modo cristão de orar. O cristão trata a Deus como Deus gosta de ser tratado. Deus ama ser chamado de Pai. Mais importante do que o chamarmos de Pai é o vermos como tal. A minha vontade. Então, nós estamos aqui diante da revelação da interioridade de Cristo. Ele é apresentado como alguém cuja vida é movida por um desejo, a minha vontade. Então, não é uma vontade qualquer, é a vontade de um ser que, por ser infinito em santidade, não pode anelar por nada que esteja aquém do que é justo, do que é bom, do que é belo, do que corresponde às demandas do amor, do que se adapta perfeitamente à vontade soberana do Pai.
A minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Portanto, nós nos deparamos aqui com o grande vetor do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o moveu e o que o levou a se dedicar aos discípulos e, consequentemente, se dedicar à sua e à minha vida. Qual é o propósito de tudo? É esse, revelado pelo verso 24. Onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Quem são esses acerca dos quais Jesus fala, cujas vidas são apresentadas a Deus pelo próprio Cristo? São aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho. Portanto, nós estamos aqui diante de um pacto que é anterior ao pacto de Deus com a sua igreja, com o seu povo, com os cristãos. Esse pacto que Deus tem conosco, que consiste em arrependimento e fé com promessa de vida eterna, é antecedido por um pacto que há entre o Pai e o Filho. É o chamado pacto da redenção. O Pai entregou um povo ao Filho, e o Filho assumiu a responsabilidade de redimir esse povo, de modo que todos os que foram eleitos pelo Pai venham herdar a vida eterna. Sem a mínima dúvida, portanto, a doutrina da predestinação está presente no verso 24, como em praticamente todo o Evangelho, e de uma forma especial na oração sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, a minha vontade, portanto, veja, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Então essa é a vontade de Cristo. É a vontade de fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é ter um povo no universo. Um povo que possa ser amado por Ele, tal como o Pai ama o Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então esse povo foi concebido na eternidade. Isso é uma coisa impressionante, estonteante, que escapa à nossa compreensão, e se tivéssemos um entendimento mais profundo da doutrina, seríamos muito mais livres, seguros, confiantes, alegres, gratos do que somos. Porque o que a doutrina diz é que o amor que Deus tem por você é antigo, que você já existia antes de existir, que você não é obra do acaso, e que sua conversão não é resultado da atuação das forças do destino cego. Você não é sortudo, você é amado. O Pai entregou a você, o Pai entregou a Cristo, a você e a mim. Com que propósito? Com o propósito de que nós vivêssemos para sempre no lugar onde Cristo habita. Consequentemente, na presença do próprio Cristo. Essa é a nossa esperança. E, por favor, não se desconecte da palavra que está sendo pregada, porque é a única capaz de oferecer sentido à nossa existência. Ainda agora eu estava subindo ao púlpito e me ocorreu o seguinte pensamento. Eu estou aqui, nessa igreja, e pregando o Evangelho, porque eu não quero
esperar a tragédia para ter o comportamento que eu tenho hoje. Eu sei que vai chegar o dia, a hora, em que você e eu vamos nos desesperar por essa esperança. Especialmente se passarmos por aquelas provas que são capazes de demover o brilho desse planeta, exceto se continuarmos a crer num Deus de amor, tal como Cristo revelou no seu Evangelho. Então, estar nessa manhã pregando para você, e quero dizer que, consequentemente, a sua atitude humilde de estar na sua casa, me ouvindo, significa simplesmente que nós estamos dizendo para o mundo, para nós mesmos, que estamos fazendo o que a razão exige que façamos. Que estamos fazendo aquilo que faríamos se estivéssemos num leito de hospital agonizando pela nossa vida. Estamos aqui porque tudo nos empurra na direção dessa esperança. Em que consiste essa esperança? Ela consiste, à luz do verso 24, num lugar e numa pessoa. A minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Então, esses que foram dados pelo Pai ao Filho, foram separados para viver num lugar do cosmos. Não penso que milita contra a dimensão espiritual da promessa dizer que nos ajudaria a pensar em termos de um planeta, de um lugar no qual só pessoas regeneradas podem entrar. É um lugar perfeitamente adaptado à vida de seres que foram transformados pela graça de Deus, que se encontram em processo de santificação, cuja vida é excelente e que, em razão do seu caráter amável, foram separados por Deus para viverem num lugar amável. Esse onde, portanto, nos leva a pegar o que de mais glorioso existe nesse planeta, o que mais nos encanta, o que mais desperta em nós a poesia do ponto de vista da natureza, do ponto de vista do que podemos ver, tocar, cheirar, saborear. Esse onde nos faz ver tudo isso à luz de um mundo santo, de um mundo onde o pecado não penetrou, de um mundo sem morte, sem miséria, sem desigualdade, sem inveja, sem guerras, sem pandemias, sem velhice, sem medo de morrer. Se nesse planeta, para onde nós lançamos o nosso olhar, como diz Calvino, contemplamos a glória de Deus, imagine o que nos aguarda nesse onde, sobre o qual Cristo fala. Agora, o que torna esse lugar mais especial é a presença de um ser absolutamente amoroso, reinando sobre esse mundo. Um ser sábio, um ser formoso, um ser
que conhece cada súdito desse reino pelo nome. É um lugar, portanto, onde você terá acesso direto, sem intermediário, ao Criador. O Criador que o conhece mais do que sua mãe e seu pai o conheceram. Porque você foi separado por ele antes da fundação do mundo. E quando o texto diz que você foi separado, o texto não está falando de uma alma que entrou nesse mundo sem identidade. Ele está falando desse ser único que você é, com todas as suas lembranças, com todas as suas memórias, com todas as suas experiências. Esse ser que a vida formou, repito, possuidor de uma identidade única, tem sido amado por toda a eternidade pelo Pai. Essa é a impressionante informação que Cristo nos passa. E você me permita dizer que, se isso não é verdade, jamais ficaremos curados da frustração de não podermos viver no mundo onde somos amados por um ser perfeito eternamente. E nesse lugar, portanto, habita Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo revela nessa palavra, nessa passagem, é que o seu desejo maior é o de que o povo que foi dado pelo Pai ao Filho esteja nesse lugar onde Cristo estará. O que significa, portanto, que Jesus anela pela sua companhia. Por isso ele é encontrado nesse planeta, batendo a porta, tal como descreve Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele tem prazer na sua companhia. Agora, ele tem prazer na sua companhia no céu. Por isso, essa oração: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Portanto, permita-me dizer, há um planeta, porque esse mundo é concreto, esse mundo será habitado por corpos, há um planeta que Cristo está preparando para a habitação desse povo. E a obsessão do Pai é ver esse povo vivendo neste lugar santo, na presença do Príncipe da Paz. Essa é a oração de Cristo, esse é o conteúdo da sua vontade. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Portanto, não há salvação sem eleição. E a eleição que garante a salvação tem como objetivo a cidadania celestial. O viver nesse mundo onde reina o amor. Pode ter certeza de uma coisa, que se aprouver a Deus que você não morra subitamente, sem antever a sua morte, sem tê-la como certo, se você então divisar a sua partida, se a providência emitir sinais de que o tempo da duração da sua vida chegou ao fim, você vai querer crer desesperadamente nesse verso 24. Porque é ele ou o retorno ao estado de poeira estelar. Verso 24, parte final. Para que vejam a minha glória que me conferiste. Então, qual é o propósito de Cristo nesse mundo?
que a igreja contemple a glória que o Pai conferiu ao Filho. Veja, não há mínima dúvida que essa passagem está falando sobre a segunda pessoa da Trindade, mas do ponto de vista da encarnação, do ponto de vista do Deus que se fez homem. E o que a Bíblia está declarando é que nós vamos ver a humanidade, na pessoa de Cristo, alcançando o ápice de glória. Nós vamos nos deparar, portanto, com um ser absolutamente amável, mas de modo diferente do Cristo que esteve na Palestina há 2000 anos, um Salvador livre das adversidades deste mundo, das suas limitações, de todo o sofrimento e humilhação que ele viveu, dessa glória coberta pela sua pobreza. Esse véu será retirado e nós veremos uma glória que causará êxtase, que nos levará ao louvor espontâneo, que fará com que a adoração nesse país seja algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Para que vejam a minha glória que me conferiste. Portanto, a felicidade da igreja consiste em ver a glória daquele que mais a ama, em contemplar o que é belo, o que é formoso, o que é santo, o que é bom. O que Jesus está dizendo nessa passagem é que as aspirações do espírito humano ganharão satisfação neste planeta. Todas as nossas demandas estéticas, todas as nossas demandas morais, toda a nossa poesia, todo o desejo de expressarmos o que nunca foi dito, ganhará vazão quando os nossos olhos, livres dos condicionamentos da maldade humana, contemplarem Cristo na sua formosura. Esse, portanto, é o propósito de Cristo. Nesse sentido, eu digo para vocês que é inconcebível que a igreja perca de vista o fato de que sua missão número 1 nesse planeta é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a fim de que seres humanos participem dessa glória. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Estou certo, como outros comentaristas bíblicos, que esse amor antes da fundação do mundo é o amor que o Pai tem pelo Deus que se fez homem, pelo Deus que assumiu a nossa humanidade. Portanto, Cristo nos remete nessa passagem para um tipo de universo totalmente diferente do darwinismo, quando o darwinismo é associado ao agnosticismo ou ao ateísmo. Porque aqui nós não vemos apenas massa e energia. Não há apenas um Big Bang a ser objeto do pensamento humano. Nós estamos aqui diante do mundo do amor. Antes da fundação do mundo, o Senhor me amava. O que significa, portanto, que nós vivemos num universo que foi formado por um ser pessoal e capaz de amar, e amar de modo perfeito. E que o Evangelho, portanto, consiste na revelação desse plano, do Pai ter um povo que viva nesse mundo santo, absolutamente adaptado às demandas de uma natureza santa, e no qual a glória
de Cristo se manifestará. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Então é tudo êxtase, é tudo amor, é tudo glória. É um pai de amor que vê a si mesmo na pessoa do seu único filho e que cria um povo para participar da comunhão em amor que o Pai, por toda a eternidade, tem com o Filho e que se manifestou na vida do Deus encarnado. Olha, eu diria o seguinte: eu estou falando sobre o que eu não entendo e você está ouvindo o que pouco pode compreender. E eu iria mais longe. É algo tão sagrado, tão glorioso, tão excelente, e vamos assim dizer, bem-aventuradamente, acima das nossas aspirações por felicidade, mais exaltadas, que se nós crêssemos com todo o nosso ser, no Salmo, no verso 24 de João 17, a partir da compreensão mais ampla do que esse verso significa, nós sucumbiríamos, perderíamos a força física. É muita glória para um filho de Adão. E é uma promessa para a qual nós deveríamos remeter a nossa mente, especialmente nesses dias de pandemia, em que lidamos com fatos que, em razão de vivermos num mundo perverso, nos movem na direção da incredulidade e na crença de que não há providência nesse planeta. Mas aqui está a palavra de Deus apresentando por boca do Senhor Jesus Cristo a realidade última, o que está por trás da vida e aquilo que nos aguarda. E olha, é claro que se cremos no verso 24, eu penso que não chegaríamos ao ponto de perder a nossa humanidade, de ganharmos natureza de anjo e nos tornarmos imunes aos sofrimentos dessa vida. Mas certamente teríamos um nível muito mais profundo de independência em relação às circunstâncias da vida. Porque olharíamos para o passado e veríamos amor. Olharíamos para o futuro e veríamos amor. O que nos levaria a crer que haja o que houver, nós estamos sob o amor ardente de um ser que nos ama de modo perfeito. Verso 25. Pai justo. Essa é a teologia de Cristo. Ele é um pai justo. Ele é doce. E age sempre de acordo com o seu caráter. Então, portanto, nós estamos aqui diante de algo que nos aterroriza, que deveria gerar em nosso espírito respeito por Deus, mas ao mesmo tempo o fundamento de toda a nossa esperança. Porque, por um lado, o texto está dizendo que por ele ser justo, ele haverá de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Por ele ser justo, ele não vai chamar o bem de mal e o mal de bem. Por ele ser justo, ele revelará a sua santidade em tudo.
não terá por inocente o culpado. E não permitirá que passe incólume aquele que levou desgraça para a vida do próximo e que desonrou o nome do Criador. Agora, por ele ser justo, ele cumpre tudo aquilo que promete. E ele promete na sua palavra que os perversos que se arrependeram das suas perversidades a partir do encontro com Cristo terão seus pecados perdoados e serão chamados filhos e filhas de Deus. Então, Pai justo. Esse é o sentido daquilo que nós poderíamos chamar de fé implícita. Esse é o conteúdo da fé implícita, de um pressuposto intelectual a partir do qual nós lemos os jornais, assistimos os telejornais, interpretamos os fatos da vida. Haja o que houver, seja qual for a duração dessa pandemia e os seus resultados concretos para a vida da espécie humana, nós partimos da pressuposição que este planeta está nas mãos do Pai justo. Pai justo. Assim Cristo se dirigia a Deus. O mundo não te conheceu. Então observe o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que o mundo não conheceu a Deus. O mundo está familiarizado com a palavra Deus. Não poucos seres humanos creem na existência de Deus. Os demônios creem na existência de Deus e tremem. O que o mundo não conheceu é o Pai justo. Por isso que eu insisto em dizer, preste atenção, quando alguém se aproximar de você, especialmente em período de eleição, usando a palavra Deus, pergunte, mas qual espécie de Deus esta pessoa crê? Se ela disser que crê no Deus de Jesus Cristo, indague o que você entende sobre a mensagem de Cristo. Quem é o Deus de Jesus Cristo? Que não basta usar o nome Deus, nem o nome Jesus Cristo. Nós precisamos saber se quem usa o nome Deus professa fé no Pai justo revelado por Cristo. Portanto, há esse duplo aspecto no Deus de Jesus Cristo. Ele é um Pai amoroso, perdoador, paciente. Com Ele você pode falar em sua presença das suas fantasias, das suas fraquezas morais, das suas frustrações sexuais, o que for. Ele é o teu Pai e justo, santo, incorruptível, o que significa que de maneira nenhuma ele nega a si mesmo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Esse é o problema do mundo. O mundo não te conheceu. Os seres humanos, por si mesmos, não conseguiram elaborar a teologia do Pai justo. O mundo não te conheceu. Não é que o mundo não mencionou a palavra Deus. Não é que o mundo não construiu altares. Não é que o mundo erigiu templos. O que Jesus está dizendo é que o mundo não conheceu o Pai justo. Eu, porém, te conheci. Aqui está o ponto de partida da nossa fé. Para onde nós olhamos, nós vemos esse panteão, essa infinidade de divindades, pedindo a nossa fidelidade. E porque somos cristãos? Por que não optamos por um outro credo religioso? Porque nós servimos e adoramos o Pai justo, revelado por Cristo, em razão do verso 25.
por termos o verso 25 como a pura expressão da verdade. Eu, porém, te conheci. Eu, porém, te conheci. Por que eu sou cristão? Porque eu acredito que ninguém falou sobre Deus como Jesus Cristo falou. Por que eu sou cristão? Porque ninguém conheceu a Deus como Cristo conheceu. Por que eu sou cristão? Porque quando eu leio os 4 evangelhos, eu me deparo com uma mensagem absolutamente encantadora. E não tem paralelo no universo para algo tão belo, tão lindo, tão comovente. Eu, porém, te conheci. Então observe que não há nada de ecumênico aqui. Há um exclusivismo, que obviamente não deve nos levar à guerra santa, nem nos conduzir a odiar quem não professa fé na nossa teologia. Também não deve nos impedir de lutar pela liberdade de consciência, de culto religioso. Mas nós podemos ser exclusivistas em teologia, sem fomentarmos a guerra. Aqui está o Senhor Jesus dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu. Quando ele fala sobre mundo, ele está falando sobre todos os filósofos, todos os homens e mulheres que fizeram teologia sem a luz de Cristo. O mundo não te conheceu. O mundo falou sobre Deus, mas não te conheceu. Eu, porém, te conheci. Essa é a nossa fé. Eu, porém, te conheci. Nosso conhecimento, portanto, é derivado do conhecimento de Cristo. Só para você ter uma ideia do significado do que está sendo dito. Imagine você hoje buscando se relacionar com Deus sem a luz do Evangelho, sem Jesus Cristo. Eu vou te dizer onde você estaria, ou num manicômio, por ter concebido um Deus, exata definição da figura bíblica do diabo, ou por ter conhecido um avô celestial, que não o santifica, mas o mima. Através de cujo contato você se torna gradativamente mais egoísta. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Aqui está a definição de igreja. Quem são os cristãos? Os cristãos são aqueles que reconheceram que o Pai enviou Jesus Cristo. Os cristãos são aqueles que reconheceram que o Pai enviou um profeta. Os cristãos são aqueles que reconheceram que a revelação do ser e dos atributos do Pai está contida na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que a proclamação da mensagem da redenção foi feita por Cristo, somente por Ele. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Portanto, significa que os cristãos são aqueles que reconheceram que o Pai enviou o Filho, e que pelo fato do Filho ter sido enviado pelo Pai, ele falou com a autoridade divina, e que aquilo, portanto, que Cristo proclamou, ele o fez em estado de absoluto descondicionamento em relação à cultura do seu tempo. É uma mensagem que conseguiu ser independente. Isso é uma coisa impressionante. Pensar que esta pregação foi feita há 2000 anos.
e que há 2000 anos a mensagem de Cristo encanta homens e mulheres de todas as eras, de todas as gerações, de todas as culturas. Isso é algo impressionante que mostra a origem divina dessa mensagem. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Portanto, eu já disse isso numa outra ocasião, permita-me repetir. Se você quer se iniciar no campo da economia, leia Adam Smith. Se você quer conhecer psicanálise, leia Freud. Agora, se você quer conhecer a Deus, ouça Jesus Cristo falar através do seu evangelho. Ninguém falou sobre Deus, repito, como Jesus Cristo. Eu, porém, te conheci e também estes reconheceram que tu me enviaste. O que significa, portanto, que o maior sinal de que uma pessoa é eleita é o reconhecimento de que o Pai enviou Jesus Cristo. E, em conexão a isso, que o Deus que ela adora é o Deus revelado por Jesus Cristo. Não há salvação sem esse conhecimento. Eu, porém, te conheci e também estes reconheceram que tu me enviaste. Portanto, esse conhecimento é resultado da eleição. Esse reconhecimento é fruto da obra do Espírito Santo no coração do crente. E é a condição indispensável para que uma pessoa esteja um dia neste lugar onde Cristo habitará para sempre na companhia do seu povo. Eu, porém, te conheci e também estes reconheceram que tu me enviaste. Veja que isso aqui não é conhecimento meramente teológico. É o reconhecimento da mente e do coração. Envolve o contato com proposições, com certas declarações. Eu diria, eu vou mais longe, com doutrina. Não há cristianismo sem doutrina. Dizer que a doutrina não importa já é uma afirmação doutrinária. Agora, cristianismo é mais do que teologia sistemática. Não é, veja só, não é ser apenas ortodoxo, é amar. É aquele que você reconheceu como Deus encarnado, como revelador do caráter do Pai, ser visto por você como excelente. O movendo assim a ver como excelente igualmente o Deus que o chama para o seu reino. Último versículo de João capítulo 17, aqui nós encerramos a série de exposições sobre a oração sacerdotal. Semana que vem entraremos num tema totalmente novo, se Deus assim nos permitir. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual é a maior bênção que você recebeu da parte de Deus em sua vida? Não foi o casamento com a pessoa por quem você se apaixonou. Não foi a geração de filhos. Suas conquistas profissionais. Não há nada pelo qual devamos ser mais gratos a Deus, ao nosso contato com a fé cristã, do que nada que deva causar mais gratidão no nosso coração do que o fato de Cristo ter revelado a você e a mim o nome do Pai. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então aqui nós estamos diante do grande vetor da vida de toda igreja. Qual é a razão de ser da igreja? Levar pessoas a conhecerem o nome do Pai. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. O meu nome, Antônio, nada revela sobre a minha identidade, sobre o meu caráter, sobre o meu ser. Agora, quando Jesus fala sobre a revelação feita aos seus discípulos do nome do Pai, o Senhor Jesus está falando sobre teologia. O Senhor Jesus está falando sobre nomes que nos remetem
para... Meu Deus, que palavra eu poderia usar? Nomes que nos revelam o caráter do Pai, o ser e os atributos do Pai, as intenções do Pai. Eu revelei o teu nome. E qual é o nome que ele revelou? Que o Deus Criador é um Pai de misericórdia, que perdoa pecados e que oferece salvação gratuita mediante arrependimento e fé a todos aqueles que tiveram a mente e o coração iluminados pela verdade do Evangelho. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, o que significa que o nosso conhecimento é sempre, como é que eu poderia dizer? Parcial, imperfeito, cercado de névoa. Porque o conhecimento de Deus é processual, por isso que nós, olha, é por isso que em toda igreja local, uma igreja como essa, há muita afirmação feita no púlpito, na escola dominical, nos grupos pequenos, nos corredores da igreja, distante da revelação do Pai. Nós vemos por espelho, conforme diz o apóstolo Paulo. Portanto, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Sendo assim, o conhecimento que a igreja tem do Pai é verdadeiro, mas não é exaustivo. Portanto, a igreja não deve esperar responder a todas as perguntas que lhe são feitas. O que o texto está dizendo é que o fato do conhecimento não ser exaustivo não significa que não seja verdadeiro. Eu revelei, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Não exaustivamente, ainda o farei conhecer mais. Porque essa revelação, ela é processual em razão da necessidade de que algumas informações que se recebêssemos agora, nós não saberíamos tirar proveito delas. Porque é diferente da biologia, é diferente da medicina, é diferente da matemática. Você tem que ter alma, você tem que ter ser, você tem que ter coração. E isso é fruto da ação da providência divina, que atua nas nossas vidas, fazendo com que gradativamente o nosso ser seja adaptado às revelações que estão por vir. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Qual é o propósito de Cristo, portanto? É nos levar ao encanto pelo Pai. A comunhão diária com Cristo significa a exposição da alma ao conhecimento gradativo do ser e dos atributos de Deus. Privar-se da comunhão com Cristo significa privar-se do conhecimento de Deus. E estar com Cristo significa, momento a momento, segundo a segundo, conhecer o significado da palavra Pai. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Então, observem, portanto, que há essa heterogeneidade na igreja. Que algumas coisas que são compreendidas por parte da igreja, que aqueles que pararam onde começaram e que continuam bebês espirituais não compreenderão. Agora, cabe àqueles que julgam ter avançado no conhecimento de Deus
tratarem a todos com misericórdia, porque eles sabem que emergiram da ignorância, pela graça de Deus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Esse ainda o farei conhecer significa o seguinte: eu ainda o farei conhecer por toda a eternidade. O grande tema do céu será o conhecimento do ser, dos atributos de Deus, do Pai. E a vida no céu terá como característica o Filho, pelo seu amor infinito, nos ensinando teologia dia após dia, a fim de que progressivamente adoremos a Deus em espírito e em verdade. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Meu Deus, o que ele está dizendo é que esse conhecimento progressivo do ser de Deus, dos seus atributos, da paternidade divina, cria a condição para a experiência do amor, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. De maneira que, à medida que eles forem crescendo no conhecimento do seu amor, esse amor seja derramado sobre a vida deles, de modo que eles não conheçam apenas teologia, mas se transformem em adoradores. E homens e mulheres que o adorem em estado de perplexidade grata. É gratidão infinita, é um amor que é derramado no mundo no qual a capacidade de recepção desse amor será gradativamente ampliada. Abre bem a sua boca que eu a encherei. É o apelo que é feito a você e a mim pela palavra de Deus. Procure expandir a sua capacidade de sentir, de perceber, de provar o amor, a fim de que você prove na vida a promessa do Pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Isso é uma declaração, gente. É alguma coisa de tirar o fôlego, porque o amor que o Pai tem pelo Filho é perfeito. O Pai tem pelo Filho o amor complacente, o Pai se deleita no Filho. Quando ele diz aqui, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós não vamos apenas crescer em conhecimento teológico, nós não vamos apenas crescer em amor, nós vamos crescer em excelência. Quando ele diz que esse amor vai estar em nós, o que ele está dizendo é que o Pai vai ver o caráter do Filho na sua e na minha vida. É um processo eterno, vamos assim dizer, de embelezamento do ser. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A fim de que eles sejam o templo no qual manifestarei a minha glória. E, portanto, a imagem que me vem é de uma absorção completa. É interessante isso, porque não é uma gota da água do mar que cai, que retorna ao oceano. Não é uma imersão no todo que faz com que você perca a sua identidade, que faz com que nessa imersão você perca de vista o fato de que nasceu na década de 60 no Rio de Janeiro, que se converteu na década de 80. E que passou por tais e tais experiências. E que viu a manifestação do amor misericordioso de Deus em tais e tais circunstâncias.
a sua individualidade, o seu ser único, será preservado. Mas, ao mesmo tempo, você mergulhará nesse amor. Você vai estar no Pai, o Pai em você, você no Filho, o Filho em sua vida, de modo que nós seremos participantes da glória divina. Isso é o Evangelho. Eu ouso você procurar em qualquer outro tipo de literatura um futuro mais glorioso do que esse para os seres humanos. E sabe por que acredito que João 17 é revelação de Deus ao seu povo? Porque sozinhos os seres humanos jamais seriam capazes de conceber tal nível de esperança. Se deixasse você com a caneta na mão, pedaços de papel, ou então diante do teclado de um computador, para responder ao seguinte apelo: escreva aí o conteúdo da sua esperança. Ponha nessa tela, escreva nessas páginas o que seria para você a experiência da felicidade. Estudando os evangelhos, nós aprendemos que jamais chegaríamos a João 17 se Jesus Cristo não tivesse ensinado a você e a mim. Nós teríamos concebido um lugar com 100 virgens. Alguns diriam muita cerveja, muito futebol, muito samba. Nenhuma doença. O que mais? Democracia plena. Igualdade de oportunidade de vida, um mundo sem prisões, sem CTIs, um mundo sem fome, um mundo sem barracos, sem crianças com a cabeça explodida de bala perdida. Agora, só o Evangelho vai dizer que esse mundo, além de ser um mundo de justiça, um mundo onde de fato não haverá morte, não haverá velhice, não haverá miséria, um mundo de muita música e dança. Só o Evangelho diz que esse é um mundo no qual você contemplará a glória do Pai. Você participará da glória do Filho. Que o Pai verá em você excelência. Que o conhecimento de Deus será ininterrupto nesse país. E que à medida que você o conhecer, esse amor vai ser derramado sobre sua vida, a fim de que você conheça esse mesmo amor na sua altura, na sua largura, na sua profundidade, em toda a sua extensão, de modo a ser tomado do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você me perguntasse agora, Antônio, por que você é cristão? Eu sou cristão por causa de João 17, da oração sacerdotal. Eu não conheço poema mais lindo do que essa oração feita pelo Filho ao Pai. Vamos orar? Pai Santo, não somos dignos de ouvir o conteúdo dessa mensagem.
chega a ser desconcertante saber que o Senhor está dirigindo essa palavra a tanta gente esquisita que nós conhecemos. E que está dirigindo essa palavra a nós, que somos capazes de conceber os pensamentos que concebemos nos últimos dias. Mas por isso que ela é chamada de evangelho. Boa notícia àqueles que não são dignos do amor de Deus. Senhor, nós sempre nos dirigimos para esse lugar e ultimamente nos conectamos pela internet a esse culto, esperando alguma coisa nova em nossas vidas. Sempre aquela expectativa de que o Espírito Santo vai cair e que subiremos mais um degrau na escada da ascensão espiritual. Que seja assim hoje. Que algo novo seja implantado no nosso coração. E que, portanto, torne esta semana que se inicia uma semana de oração, de leitura das Escrituras, uma semana de sujeição à voz do Espírito Santo. Tu sabes que esta mensagem está sendo ouvida por irmãos e irmãs que estão sofrendo muito. Pessoas que talvez tenham vivenciado a semana que eu mesmo vivi. Impressionantemente difícil. Que o Senhor os console. Que o Senhor lhes enxugue as lágrimas. E que em meio ao muito que não conseguem entender, que todos se lembrem do fato que se somos de Jesus, o Pai, antes da fundação do mundo, nos amou. E haverá de atender a oração do Filho, que pede para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Que, portanto, vejamos a nossa vida nessa pandemia, à luz deste amor presente antes da fundação do mundo e que acompanhará a nossa vida por toda a eternidade. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.